7h54, seguimos por aqui com a conexão entre o Brasil e também junto com Américo Martins, o nosso correspondente da Europa, que também tem nos ajudado muito a entender todas as nuances desse conflito. E Américo, temos a imagem aqui ao vivo, estávamos assistindo Jerusalém e sei que você também tem novas informações a respeito dos ataques entre Israel e Irã. O que há de novo nesse conflito? Pois é, Estevão, como você e o Diego vinham relatando, neste momento existe uma certa calma nos dois países em relação ao que a gente viu ontem à noite durante a madrugada, com ataques muito intensos dos iranianos contra vários pontos do território israelense e também a continuidade dos ataques israelenses contra vários pontos no Irã. E as autoridades dos dois países estão começando a fazer balanços do que aconteceu durante essa madrugada, desses vários ataques. Eu queria destacar algumas coisas. Em primeiro lugar, os porta-vozes militares israelenses disseram que esses ataques que aconteceram durante a madrugada acabaram também, ataques israelenses contra o Irã, acabaram danificando seriamente, segundo os israelenses, duas instalações nucleares do Irã. O Irã tem várias instalações nucleares onde pretende enriquecer o urânio até um grau em que possa ser utilizado numa bomba atômica. Esses porta-vozes militares israelenses disseram que as instalações em Isfahan e em Natanz, que é a principal instalação nuclear do Irã, teriam sido muito danificadas. Esse porta-voz diz que os bombardeios israelenses vão levar os iranianos a gastar pelo menos algumas semanas para tentar restabelecer as operações nessas duas instalações nucleares, Natanz e Isfahan. Esse porta-voz israelense também disse que Israel, durante a madrugada, atingiu pelo menos 150 alvos diferentes no Irã, causando sérios danos, especialmente a instalações militares iranianas. Houve confirmação agora há pouco, inclusive, da agência de notícias oficial do Irã, a IRNA, que algumas instalações militares iranianas de fato foram atingidas e eles confirmaram a morte de pelo menos 3 soldados na manhã desse sábado. Por outro lado, e aí começa também, Estevão, uma guerra de narrativas, e a gente precisa ficar muito atento a isso em qualquer conflito, em qualquer guerra, que é a resposta iraniana com relação a esse suposto dano nas suas instalações nucleares. O porta-voz da Organização de Energia Atômica do Irã disse, ao contrário dos israelenses, que essas instalações saíram praticamente ilesas. Eles negam, portanto, os iranianos, que as instalações, especialmente em Isfahan, tenham sido gravemente danificadas. Eles mencionam ainda uma terceira instalação nuclear iraniana chamada Fordow, que fica perto da cidade sagrada de Qom. Todas essas instalações, como o Diego disse mais cedo, ficam muito bem protegidas, ficam em montanhas ou ficam em instalações muito profundas no subsolo, justamente para tentar proteger essas instalações de eventuais ataques aéreos. É preciso bombas, equipamentos militares muito sofisticados e muito específicos para destruir esses bunkers, que são muito fortificados. Esse porta-voz da Organização de Energia Atômica do Irã disse, inclusive, que uma parte das centrífugas e do material nuclear tinha sido retirado desses lugares porque eles temiam justamente que Israel fosse atacá-los. Não temos, obviamente, como confirmar essa informação. Ele também confirma, no entanto, que pelo menos um prédio em Fordow estaria pegando fogo neste momento, mas ele disse que não há risco de contaminação. Muito importante esse ponto, Estevão, porque nós estamos falando de instalações nucleares, onde os iranianos estão tentando enriquecer urânio. Então, existe sempre uma preocupação, que inclusive é uma preocupação da Agência Internacional de Energia Nuclear, com relação a eventual vazamento de radioatividade. Além dessa questão das instalações nucleares iranianas, que os israelenses dizem que foram muito danificadas e os iranianos negam, existe também a confirmação, e aí os dois lados confirmam, de mais mortes de cientistas iranianos que estão envolvidos no programa nuclear do país. Israel disse nesta manhã que matou nos últimos bombardeios mais
3 cientistas e especialistas iranianos no programa nuclear do país. Essa informação, apesar de toda a guerra de narrativas, foi confirmada agora há pouco por uma agência de notícias semi-oficial do Irã, a Tasnim. Eles confirmam, então, essa morte dos 3 cientistas e, com isso, Israel já teria conseguido matar, seja por agentes infiltrados no Irã, seja por ataques aéreos, pelo menos 9 cientistas iranianos que estão envolvidos nos programas nucleares do Irã. Então, Israel tenta não só danificar e, se possível, destruir essas instalações físicas onde estão sendo feitos esses processos de enriquecimento do urânio, como também tenta decapitar os líderes aí, matar os principais líderes, os principais cientistas responsáveis pelo projeto nuclear iraniano. Essas mortes, em especial, Estevão, são muito sensíveis para o regime iraniano, porque é muito difícil você conseguir substituir rapidamente esses líderes nucleares. Eles têm anos de experiência, têm uma formação muito profunda, não é fácil para qualquer país, em especial para o Irã, conseguir substituir esses líderes, esses cientistas nucleares. Então, um ponto principal aí desse conflito diz respeito justamente a esse enriquecimento de urânio, essa tentativa do Irã de criar uma bomba, e nós temos essas notícias das mortes dos cientistas e também dos ataques contra as instalações nucleares.